Se o processo de confissão não é fácil, tem algo ainda mais difícil: confrontação ou exortação. Exortar é algo extremamente necessário para os relacionamentos, para a restauração, para a resolução de um conflito, mas é algo extremamente difícil para nós. Primeiro, porque nós não gostamos de ser confrontados. Isso mexe com o nosso eu, mexe muitas vezes com o nosso orgulho. Nós não gostamos de nos expor, não gostamos de ser tratados, de reconhecer os nossos erros, de pedir perdão, às vezes de sermos expostos. E também nós temos muita dificuldade de exortar, de falar a verdade em amor, porque nós queremos ficar na nossa zona de conforto, às vezes nós queremos ficar bem com todo mundo, passar uma imagem de que nós somos legais. Às vezes é difícil nos colocarmos em situações desgastantes, complexas. Nós queremos às vezes preservar a nossa imagem, mas é algo necessário e é algo bíblico. Primeiro, porque o nosso Deus é um Deus de exortação. Deus exorta, Deus disciplina a todo filho a quem Ele recebe, a quem Ele ama. Porque a disciplina é uma evidência de que nós somos filhos. Disciplina é amor, porque visa a restauração, visa tirar do erro e do pecado, visa a correção e visa a glória de Deus e o bem daqueles que estão em volta. E nós devemos refletir o caráter de Deus. Paulo diz que nós devemos imitar a Deus, que é nosso Pai, e andar em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós. E Deus nos exorta na Bíblia a exortarmos uns aos outros, a admoestarmos uns aos outros. Paulo vai dizer aos Gálatas: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, vocês devem restaurá-lo, vocês devem ir atrás, vocês devem tratar com essa pessoa. E isso se aplica não só nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos em Cristo, mas isso se aplica com aqueles que são nossos irmãos mais próximos, com a nossa família, no contexto familiar. Nós devemos exortar uns aos outros. Mas quais são os passos bíblicos para a exortação? Porque, humanamente falando, parece algo impossível, difícil de fazer, porque muitas vezes a envolver você vai significar você assim, morrer para você engolir o seu ego para fazer algo para a glória de Deus e para o bem, muitas vezes, de quem te feriu, de quem causou um mal a você. Mas nós somos chamados a morrer para nós mesmos e a vivermos para Cristo. Cristo dominar o nosso coração, refletirmos o perdão de Deus e buscarmos, antes de tudo, não os nossos interesses pessoais, mas buscarmos a glória de Deus. Mas nós precisamos aí da graça de Deus, precisamos do Evangelho, precisamos de Jesus Cristo, precisamos do Espírito Santo, e é morrer mesmo, é nascer de novo, é ter um novo coração, é ser nova criatura, e é tomar a cruz diariamente, morrer com Cristo e viver para uma outra vida, para uma nova vida, uma vida com Cristo. Mas nós aprendemos da palavra de Deus alguns passos que nos ajudam, nós não estamos aí no escuro. Alguns passos que eu tenho aprendido em algumas leituras e que eu gostaria de compartilhar, porque eu tenho aprendido. Eu não sou aqui melhor do que ninguém, mas eu quero compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração, que tem sido muito útil para eu rever a maneira como eu tenho me relacionado em casa, como esposo, como pai, como pastor, como irmão em Cristo. Então eu quero compartilhar aquilo que eu tenho aprendido, e há muito o que você, que todos nós precisamos crescer, aprender, colocar em prática e mudar na nossa vida. Bom, em primeiro lugar, antes de realizar uma exortação, pense se você não pode relevar aquilo. Em primeiro lugar, releve, vê se não é algo que você pode relevar. Há coisas que não precisa de você confrontar, porque tem coisas que fazem parte da nossa humanidade e não constitui-se num erro ou num pecado, mas às vezes faz parte da nossa limitação. Um exemplo aqui, que a minha esposa não me ouça novamente, Às vezes você é o encarregado, de levar o lixo para fora, e um dia você se esqueceu, ou se a sua esposa pediu 10 coisas para você trazer do mercado, você trouxe só 3. Já aconteceu isso com você? Pois é, comigo já. E às vezes são coisas assim, não estou desabafando não, viu gente? Mas às vezes são coisas, só um exemplo para dizer que há coisas que fazem parte da nossa limitação. Você não fez por maldade, ou às vezes é coisa da personalidade
da pessoa. Tem coisa que a gente pode corrigir, que a gente pode aprender a fazer de outro jeito? Pode, mas não necessariamente cabe uma exortação. Às vezes você pode entregar para Deus ou conversar em outro momento, dar um toque. Então a gente não precisa entrar em demanda com absolutamente tudo o que acontece. Pense aí o que são coisas importantes, e o autor nos ajuda aqui. Essas coisas geralmente são pecado contra Deus, pecado contra o próximo, coisas que prejudicam a pessoa, prejudicam a você e prejudicam o relacionamento. Aí são coisas que a gente tem que considerar. Às vezes um comportamento pecaminoso que vem se repetindo, né? Ou algo grave que aconteceu pontualmente. Então repense, reflita, veja se é necessário uma confrontação. Ou às vezes é coisa que você pode mesmo orar ou num outro momento falar de uma outra maneira. Então primeiro veja se você não pode relevar aquilo. Até nisso nós buscamos imitar a Deus. Deus é longânimo, Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Então este é o primeiro ponto, veja se você não pode relevar. Mas só lembrando aí que relevar é relevar mesmo. Não podemos criar raiz de amargura, ficar guardando essas coisas. As raposinhas destroem as vinhas. Então relevar é relevar mesmo, não adianta você ficar guardando no coração, amargurando e ter a postura aí evasiva, né? Fugir. Se você relevou, releve. Bom, o segundo passo, pessoal, é a motivação. O que nós queremos com a confrontação? Precisamos sondar, não é, as nossas motivações para ver se a gente não está fazendo algo motivado por interesses pessoais, só para provar que você está certo, só para ter uma abordagem combativa, só para punir ou castigar o outro, ou expor, ou você humilhá-lo para você crescer, não é? Mostrando que você é bom, que você é certo. Então sonde as suas motivações. E a motivação da confrontação bíblica não é destruir, mas é edificar, é restaurar a pessoa, o faltoso e o relacionamento. Então visa a edificação. Isso diz respeito desde a nossa abordagem, a maneira como vamos abordar o assunto, o tom de voz, o modo, as palavras. Por isso que a gente precisa se encher da palavra de Deus. Paulo diz em Filipenses 4, que o que deve ocupar o nosso pensamento é aquilo que é puro, louvável, de boa fama. Paulo diz também, a Provérbios nos diz que a palavra bem colocada é remédio para a alma. A palavra branda desvia o furor. Paulo vai dizer aos Efésios que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe. Então não é machucar o outro, ferir o outro, armar ciladas, denegrir a imagem, diminuir, ofender. Precisamos ter um cuidado tanto com a abordagem, essa linguagem não verbal que vai ser lida, vai ser interpretada pelo outro. Por isso que a Bíblia diz, falai a verdade em amor. Há um modo certo de se falar a verdade, um contexto e uma maneira certa de nós falarmos a verdade. E também as palavras, as intenções por detrás das palavras e aquilo que nós pretendemos. Então devemos ter um cuidado com aquilo que nós vamos dizer. E um terceiro passo não menos difícil, saber ouvir, saber escutar. É um passo importantíssimo nesse momento de confrontação. Porque quando a gente vai confrontar, às vezes a gente tem essa ideia de que a gente vai chegar a falar, descer o sarrafo e a pessoa vai ter que ouvir pronto e concordar com você. O autor nos ajuda a entender aqui que o processo de ouvir envolve duas coisas. O que você vai ouvir e como você vai ouvir, como você vai receber. Em primeiro lugar, ele coloca aí, espere, certo? O processo de esperar. E você esperar e ouvir é bom, porque aí você vai ter condições de chegar na raiz do problema, não só nos sintomas, talvez você esteja preocupado com os sintomas, mas você vai chegar mais perto da raiz do problema. Então saiba ficar em silêncio. Eu sei que é algo muito difícil, porque você está ali pensando já, você já julgou, a pessoa está falando, você já está pensando na resposta que você vai dar. Então busque o fruto do Espírito Santo, o domínio próprio, e aprenda a ficar em silêncio. Cuidado também com conclusões precipitadas. Você nem esperou a pessoa concluir o raciocínio, nem esperou ela falar tudo que ela tem a dizer. Então cuidado com conclusões precipitadas e com interrupções. Eu sei que você vai ser muito tentado a isso, principalmente quando a pessoa falar algo que te fere, ou quando ela disser algo que você não concorda, que você pensa que é errado. Você vai ser muito tentado a rebater, a se defender. Então cuidado, não interrompa para que você ouça a pessoa
tudo aquilo que ela tem a dizer. Dentro de ouvir, além de você saber esperar, o autor diz aqui, dar atenção. Nós precisamos ouvir e ouvir de verdade, dar atenção ao que a pessoa está falando. O autor chega a dizer aqui que os pesquisadores afirmam que você pensa 4 vezes mais rápido do que fala. Então, enquanto a pessoa está falando, o seu pensamento está 4 vezes mais rápido. Então, você está pensando em muitas coisas. E a gente não para ouvir de verdade o que a pessoa está falando. Então, ao invés de ficar calculando uma resposta, vamos ouvir primeiro. Se você quer uma abordagem pacificadora, redentiva, restauradora, ainda que doa, que você esteja doendo por dentro, ore a Deus que te dê paciência, né? Preste atenção, olhe, escute não só as palavras, mas a linguagem não verbal. As expressões, a maneira como a pessoa se porta, como ela senta, como ela olha para você. O autor diz aqui que mais da metade, 50% do que nós dizemos com o corpo, com a linguagem não verbal. Terceiro, esclarecer. Busque entender mesmo, use frases assim, então você está dizendo isto? Me fale mais sobre este ponto. Você pode me dar um exemplo? Eu estou um pouco confuso sobre isso. O que você quis dizer quando disse isso? Busque esclarecer para que não haja mal entendido, para que você não interprete errado. É muito comum na comunicação a gente falar uma coisa e a pessoa entender outra. Então esteja certo de que você entendeu corretamente o que a pessoa diz. E, em quarto lugar, repita. Tente formular uma frase objetiva e curta. Então, pelo que eu entendi é isso. Pelo que eu entendi é aquilo. Por quê? Porque você vai mostrar que você de fato prestou atenção, você vai ajudar a esclarecer e vai levar você e a pessoa a refletir melhor. E sempre colocar assim, eu me sinto desta maneira, né? Eu me sinto assim, então vai ajudar também a pessoa a ver que você prestou atenção. Próximo passo é concordar. Ou seja, isso é também muito difícil, porque você às vezes quer partir para cima, você quer argumentar, você já quer evidenciar o erro, mas antes concorde com aquilo que ele disse que é certo e que você tem que reconhecer. Às vezes você foi o ferido, mas às vezes você reagiu errado, falou algo que machucou. E os seus erros não são justificados pelo erro do outro. O outro pode ser até a causa, mas a sua resposta é responsabilidade sua. Então concorde, não seja combativo, concorde, de fato eu errei nisso. De fato, eu não deveria ter dito isso. De fato, eu não deveria ter reagido assim. Isso vai fazer com que as coisas caminhem melhor para uma resolução mais pacífica. Isso se você quer glorificar a Deus. Isso se você quer uma abordagem redentiva, pacificadora, bíblica. Se for para resolver igual ao mundo, aí você chuta o balde e vai pecar contra Deus, vai pecar contra o seu próximo, né? Bom, e o próximo passo, nós devemos restaurar com comunicação sábia. E aí o autor vai colocar aqui diante de nós algumas orientações que são muito importantes na hora de nós sentarmos para conversar. Primeiro, algumas considerações práticas. Escolha bem um lugar, isso é importante. Um lugar onde não transita muita pessoa, onde você não vai ser perturbado. Um local agradável para conversar e que seja neutro para os dois. Depois, um momento certo, ou seja, não vai conversar às 11h30 da noite, cansado já, ou assim que terminou o expediente, ou vocês estão com fome, vamos conversar sobre isso? Procure um momento adequado. Depois, tempo. Veja se você vai ter tempo de conversar. Não vai ser, tenho meia hora só, vamos conversar agora. Dê tempo para que não haja interrupções, para que não seja algo corrido, né? Evite distrações e procure olhar nos olhos. Segundo, pense bem nas palavras que você vai utilizar. Escolha bem as palavras. O que eu devo dizer e o que eu não devo dizer. Nós devemos dizer palavras edificantes. Paulo diz, transmita graça aos que ouvem, não palavras torpes, xingamentos, palavras de baixo calão, começar a denegrir a pessoa, ou falar coisas desnecessárias, desenterrar coisas antigas. Então pense no que você vai falar, peça sabedoria a Deus para você usar palavras sábias, evite algumas coisas, desculpe-se quando necessário. Antes de você conversar, já antecipe
prováveis objeções ou situações que o outro possa trazer, para que você já se prepare bem, não seja pego de supetão. Use a palavra assim, eu me sinto assim quando isso aconteceu. Evite rotular a pessoa, por exemplo, você é um mentiroso, você é um ordinário, você é isso, é aquilo. Evite esse tipo de xingamento e esses rótulos, né? Você é um cafajeste, você é um burro, você é um ordinário, você é não sei o quê. Diga assim, nesse ponto você mentiu, nesse ponto você foi insensível. Nessa atitude, ou seja, traga para o contexto, não coloque rótulos. Isso eu penso muito em filho, né? Além de marido e mulher ou irmãos em Cristo. Por exemplo, se o meu filho mentiu, às vezes já saiu assim, Benjamin, você é um mentiroso, olha o que você fez. Tá errado, gente. Filho, você mentiu nesse ponto. Porque se você taxa assim, isso é ruim para a pessoa, é ruim para a conclusão também do problema. E o último ponto, gente, ou penúltimo, né? Ministre o Evangelho, ministre o Evangelho. Entenda que tudo isso acontece diante de Deus, o nosso coração está diante de Deus, o coração do outro está diante de Deus, e o problema está diante de Deus, e o maior ofendido é Deus. E a gente precisa ministrar a graça de Deus. Eu sei que isso é difícil, isso vai contra a nossa natureza, e às vezes o outro não quer. Mas nós precisamos tirar um pouco o nosso eu de jogada, os nossos interesses pessoais e buscar a glória de Deus, a ministração do Evangelho, que haja perdão, que haja restauração, que haja graça, que haja misericórdia, que haja verdade. Mas nós precisamos imitar a Deus que restaura, perdoa, corrige, exorta e traz o Evangelho que transforma qualquer situação. Então esteja comprometido com o Evangelho. O autor aqui até traz um exemplo pessoal que eu achei muito interessante quando ele fala da sua filha. O autor estava em uma conferência pregando justamente sobre aconselhamento, sobre relacionamentos, e a sua filhinha brigou com a filha, acho que do dono do evento, do hotel, e ficou uma situação extremamente desconcertante, né, constrangedora. E ele foi tentado a meio que provar esses passos aqui e tal, só que ele abordou a sua filha de maneira errada, como se fosse assim, você já sabe o que tem que fazer, você sabe quais são os passos, reconheça o seu erro, confesse, confesse, o que você está esperando, eu estou te confrontando, você está errada. E criou-se um ambiente muito hostil, a menina ficou ali na defensiva, ficou se sentindo magoada e não queria lá pedir desculpas e aquela coisa toda. A mãe percebendo, né, foi com todo carinho, sem fazer na frente da filha, né, deu um toque lá no pai, né, e ela pegou a filha, ficou no nível dos olhos da filha e disse, minha filha, eu sei que você se meteu uma enroscada, né, você se meteu aí numa grande confusão e tá difícil de você sair, não é disso, mas Jesus veio justamente para isso, você pode sair dessa confusão, você não precisa ficar aí, você não precisa se esconder, você pode sair dessa situação, Jesus quer tratar o seu coração, Jesus pode te ajudar, então não tenha medo, venha, confesse o seu erro, peça perdão, Jesus quer te tirar dessa cilada que você entrou. E isso é o que nós estamos falando aqui, nós entramos em ciladas e a gente precisa ter uma postura pacificadora, redentiva, porque o nosso objetivo não é destruir as pessoas, nem os relacionamentos, nem as situações, nem provar que a gente está certo. O propósito é que o Evangelho seja ministrado, né? E por fim, ele fala sobre buscar ajuda, busque ajuda. Como? Em primeiro lugar, é a coisa mais importante, busque a Deus em oração. Buscar a Deus não é assim, já tentei de tudo, agora eu vou buscar a Deus. A oração é desde o início, porque sem Deus nós não podemos fazer nada. Só Deus muda os corações, não é? Então nós precisamos entregar a nossa vida, a do outro e a situação diante de Deus. Oração não é pouca coisa, é a coisa mais importante que a gente pode fazer junto com aplicar a palavra de Deus. Depois, busque conselho, seja com um pastor, com um casal de amigos, com um amigo que você confia, um irmão da igreja que você sabe que é piedoso. Busque um conselho ou busquem ajuda juntos. Se vocês estão tendo dificuldades de resolver, busque a ajuda de uma pessoa de confiança, de uma pessoa piedosa, de uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que você sabe que vai dar um conselho bíblico para você.
E depois, o passo lá, são os passos, na verdade, aqui de Mateus 18, né? Comunique a igreja, que dependendo da igreja pode ser assembleia ou pode ser conversar com o pastor ou com o conselho ou levar mesmo a assembleia. Isso aqui é o último caso, né? Quando a situação já chegou num limite assim que não tem mais jeito, é um pecado, que a pessoa não se arrepende, é uma rebeldia obstinada, né? Aqui é em último caso, né? Mas aqui nós temos alguns princípios que são bíblicos e bem práticos de confrontação. Novamente, não é uma matemática, né? Não é algo mecânico, não é algo assim que eu tenho que pegar aqui 7 passos para resolver uma confrontação, para realizar uma confrontação. São princípios bíblicos, mas as situações mudam, as pessoas mudam e em cada situação a gente vai ser levado a colocar o joelho no chão, pedir sabedoria a Deus, pedir a graça de Deus, porque nós temos princípios, mas não existe uma formulazinha mágica para toda situação, para todo o problema. Algumas perguntas no final do capítulo, né, para nos ajudar a refletir. Primeiro, você acredita que o seu cônjuge pecou contra você? O que aconteceu é sério ou pode ser relevado? Isso está desonrando a Deus ou não? Prejudica a mim o relacionamento, prejudica a pessoa? Está causando mal a outras pessoas? Ou seja, é algo que eu posso relevar ou não? Segundo, há algum pecado que você precisa confessar, tratar antes de fazer essa confrontação? Você vê em você algo que você mesmo precisa corrigir? Perceba assim, nesse processo, mesmo que eu esteja certo, mas o que eu fiz de errado? Quais foram as minhas reações erradas e que eu preciso pedir perdão? Terceiro, o que você pode fazer ou dizer que poderia comunicar claramente o seu amor e o seu cuidado? Ou seja, nessa abordagem, como você pode deixar claro que você quer resolver para o bem da pessoa e para a glória de Deus? Quarto, quais das habilidades para escutar você acha difícil? Esperar, dar atenção à pessoa, esclarecer, repetir o que ela disse, concordar quando a pessoa estiver certa. Quais são as suas dificuldades? Coloque elas diante de Deus. Quinto, qual o melhor momento e lugar para você conversar com a pessoa? E sexto, como você pode demonstrar para a pessoa que você espera o melhor dessa situação, o melhor dela, né? 7, escreva um breve resumo, né, antes de você conversar, anote o que você deve dizer, o que não deve, faça esse exercício, faça um resuminho das suas reações erradas. 8, como eu posso ministrar o evangelho nessa situação específica? Ou seja, como eu posso ajudar o outro a sair do erro, ainda que eu esteja ferido, como nós juntos podemos chegar a uma solução que glorifique a Deus. E ore, coloque diante de Deus em oração. Bom, pessoal, esse livro tem me ajudado muito, espero que tenha abençoado a sua vida. Compre o livro, não estou fazendo propaganda não, mas há vários livros nessa linha. A Nutra tem publicado vários livros, né, nesse sentido. Espero que Deus tenha falado do seu coração, que tenha te ajudado. Estou compartilhando porque tem me ajudado muito. Deus te abençoe, viu? Abençoe sua vida, abençoe seus relacionamentos, abençoe o seu casamento, a sua igreja, a sua família, seus amigos, em nome de Jesus. Um abraço.